Nós queremos nos colocar na presença de Deus, pedindo a Ele que já possa visitar os nossos corações, possa penetrar a nossa alma, aqueles que estão doentes, que estão cansados, que estão aniquilados pelos fardos do dia a dia, e que o Senhor possa, ao encontro dessas pessoas, também derramar sobre elas a força que é proveniente do Seu Espírito Santo. Deus ouve os nossos pensamentos, Deus ouve a nossa voz, Deus conhece o nosso coração. Talvez você não imagine isso, mas é verdade. O que você sente, Deus sabe. O que você pensa, Deus sabe. Deus conhece os fios de cabelo da nossa cabeça. Ele sabe tudo de nós. Sabe tudo de mim e sabe tudo de você. E às vezes nós sofremos porque nós não estamos colocando a nossa vida nas mãos daquele que nos conhece. Nós nos colocamos na presença dos homens, confiamos nos homens, confiamos nos carros, confiamos na nossa força, confiamos no nosso intelectual, no nosso conhecimento, naquilo que a nossa faculdade nos deu, nós conhecemos aquilo que os cursos nos deram, a capacitação humana, o intelecto, a sabedoria humana. Nós temos tudo isso, mas muitas vezes nós não confiamos naquele que é o detentor e realizador de todas as coisas visíveis e invisíveis, que é Deus. Que é Deus. Nós nos apoiamos em qualquer coisa, em pessoas, em coisas, mas às vezes nós esquecemos que a Ele a honra, o poder e a adoração. Buscai primeiramente Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Vai dizer a palavra também, maldito o homem que confia em outro homem. Vai dizer Jeremias no capítulo 17. Maldito o homem que coloca a sua força em outro homem, que coloca o seu proceder em outra pessoa. Maldito é. Maldito, esta é a palavra. Maldito. Feliz quem confia em Deus, maldito quem confia no homem. Quando Pedro ouve a voz de Jesus, tranquilizai-vos, não tenhais medo, sou eu. Quando Pedro ouve a voz de Jesus, quando Pedro reconhece a voz do mestre, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor, quando Pedro ouve e sabe que é Jesus, que tem a certeza que é Jesus, Pedro tem uma atitude de fé. Diz assim, Senhor, se és tu, se é o Senhor, manda que eu vá, que eu vou. Agora, se não é o Senhor, eu não vou. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, sabia da ousadia de Pedro, vai dizer, venha. E Pedro então começa a caminhar sobre as águas e vai ao encontro de Jesus. Só que a palavra vai dizer que naquele momento em que Pedro vai caminhando sobre as águas, nesse momento aconteceu uma coisa que acontece na minha vida e na tua vida. Quando nós decidimos ir ao encontro dele. Quando Jesus olha para mim, para você todos os dias, diz assim, ó, vem, não tenha medo, eu estou contigo, tranquilizai o vosso coração, não tenhais medo, não confiai-vos nos homens, confiai-vos em mim, que sou o Deus de todas as coisas, vinde após mim, que eu os farei pescadores de homens, vinde a mim, que eu tirarei o peso do fardo. O fardo não sai, mas o peso do fardo ele tira. A cruz não sai, mas a cruz será amenizada pelo sangue de Cristo na minha vida, na tua vida. Nós não podemos tirar a cruz que está em nós. Cada um pegue a sua cruz e siga-me, vai dizer Jesus. Então o peso da cruz é o diferencial. Jesus não pede para que eu e você abandonemos a cruz, mas ele diz assim, ó, eu estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos e ajudarei cada um de vós a segurar as vossas cruzes, a amenizar o impacto do peso e do sofrimento. Pedro vai dizer a Jesus, se és tu, eu vou ao teu encontro. Jesus diz assim, venha Pedro, e Pedro vai, mas no caminho acontece algo sobrenatural. No caminho, indo até Jesus, quando nós vamos a Jesus, quando nós estamos indo ao encontro dele, nós nos deparamos com o redobramento do vento. A violência do vento, a violência da vida, a violência da nossa história, a violência dos acontecimentos da humanidade.
Nós nos deparamos com as tempestades que nos atormentam todos os dias. O medo, o desânimo, a falta de fé, isso são violências contra nós. É o mar agitado da nossa vida, o desemprego, a doença, a depressão, a falência, o casamento desregrado, a pornografia, os vícios, os caminhos tortuosos, o mundo do crime. Tudo isso é o vento agitado contra nós, é as águas agitadas. E Pedro, caminhando sobre as águas, percebe que o vento se agita, que o mar se revolta e ele tem medo. E quando ele sente medo, ele tira a confiança que ele havia depositado em Jesus, tira totalmente a confiança que havia acabado de depositar. Menos de, um minuto atrás, depositava tudo em Jesus. Se és tu, Jesus, eu vou. Jesus diz, venha. Mas no caminho, sente medo. E aqui está a chave para mim e para você nesta manhã, já no final dessa pregação. Pedro sentiu medo e o mar engoliu Pedro. Começou a afundar ao ponto de entrar em desespero. Mas veja que lindo, Pedro já afundando sobre as águas, quase se afogando, ele estende a mão e diz assim, Senhor, Jesus, salva-me. No mesmo instante, Jesus estende a mão, segura e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Duvidastes do quê? Esta é a pergunta. Duvidou da palavra de Deus. Duvidou da palavra de Jesus. Ele duvidou. Não é só o vento, não é só o medo, mas ele duvidou, porque Jesus havia dito, venha. Se és tu, Senhor Jesus, me chama que eu vou. Jesus vai dizer, venha. E ele vai. No caminho, o vento, a tribulação. Ele sente medo e começa a afundar. Pede ajuda e Jesus lhe estende a mão. E Jesus vai dizer assim, homem de pouca fé, por que duvidastes? Porque não segurou-se firmemente nas minhas palavras, não olhou para mim, não confiou em mim. Por quê? Por isso você afundou. Por isso nós, muitas das vezes, afundamos na nossa vida, irmãos. Nós batemos cabeça, sofremos, somos vítimas da sociedade, como vai dizer o outro. Vítima da sociedade. A vida é contra mim. Tudo acontece sempre contra mim. É porque às vezes nós tiramos os nossos olhos de Jesus e nós não aceitamos a palavra que vem dele, que diz, venha, eu estou contigo, não tenhais medo, eu estou aqui, tranquilizai-vos. Precisamos confiar na palavra de Deus no mar agitado da nossa vida. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã.